Você se perguntou se existe uma forma racional, sem depender da emoção e das notícias, para comprar Bitcoin no melhor momento? Se você já se perguntou, mas não sabe a resposta, anota que a aula de hoje é muito importante para você aprender a identificar esses momentos. Fala pessoal, quem tá falando é Pedro Guedes, sou economista da escola IZT, e hoje eu vou te mostrar dois indicadores que eu gosto bastante para entender um dos melhores momentos para comprar Bitcoin. E se você está na dúvida se é realmente agora ou não o momento de comprar, esse vídeo é para você. Então, sem enrolação, vamos lá para o primeiro indicador, que é a Power Law, ou Lei da Potência, traduzindo para o português. Esse indicador mostra que o Bitcoin ele segue uma escala logarítmica no longo prazo. E nesse momento você já deve estar na sua cabeça, o que é que ele está falando com esse negócio de escala logarítmica? Não se preocupa que eu vou traduzir tudo isso para você. Em vez de usar números absolutos ou aquele gráfico linear que a gente conhece, que vai de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, enfim, e assim vai, como esse é um exemplo de um gráfico linear, a gente trabalha com uma escala logarítmica. Ou seja, eu vou olhar a variação percentual em relação aos valores e entender que elas ocupam a mesma distância dentro de um gráfico. Vou te mostrar na prática para ficar mais claro para você. Aqui eu tenho basicamente o preço do Bitcoin. E aí note que se eu olhar esse gráfico aqui da direita, esses valores aqui da direita, né, 10, 20, 30, 40, 50, isso aqui é uma escala linear. E por que não é tão interessante eu olhar o Bitcoin dessa forma? Porque até parece que ele sobe de forma meio maluca, né? Se a gente parar para ver, parece que ele sobe, depois cai, aí sobe muito, aí depois cai. E parece que não tem muito um padrão aqui entre as coisas. Note que se eu for de 20 mil dólares do Bitcoin para 40 mil, olha só, de 20 mil para 40 eu subi 2 quadradinhos. Então se a gente parar para ver, eu subi 2 quadrados. Mas isso foi uma alta de 100%, ou seja, de 20 para 40, o meu valor subiu 100% e aqui subiu 2 quadrados. Agora, que se eu for de 60 para 120, que eu subi os mesmos 100%, olha quantos quadrados eu ocupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, note que a mesma variação percentual, ou seja, os mesmos 100%, ocuparam muito mais quadrados. Isso porque esse gráfico está em escala algarítmica. E aí, quando eu uso escala linear, eu dou o mesmo peso para variações de 100%. Ou seja, uma escala logarítmica é feita por multiplicação e cada degrau tem o mesmo peso. Ou seja, cada valor daquele lado direito tem o mesmo peso. Isso quer dizer que, se é via multiplicação, no lado direito o primeiro número vai ser 1. Se é uma multiplicação vezes 10, por exemplo, o segundo valor vai ser 10. 10 vezes 10, 100. Então, 1, 10, 100. E todos os valores vão sempre multiplicando por 10. Isso é uma escala logarítmica. Isso evita distorções no preço e começa a mostrar um padrão que talvez você não tinha visto num gráfico linear. E é exatamente dessa forma aqui que a gente está vendo na tela que um gráfico logarítmico, a Power Law do Bitcoin, mostra. Então, note que a gente multiplica por 1 dá 10, multiplica por 10 dá 100, multiplica por 10 dá 1000, 10 mil, 100 mil, milhão. Então, note que aqui a gente tem uma escala logarítmica. E aí, se você parar para analisar, o preço do Bitcoin ele está em amarelo no nosso gráfico. E note que o Bitcoin ele segue exatamente um padrão, ou seja, o valor que ele ocupa fica sempre dentro desse nosso padrão aqui, que é a linha roxa e a linha vermelha. Pedro, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que sempre que o Bitcoin ele está ali na linha verde ou abaixo da linha verde, quanto mais perto da linha vermelha, melhor é o aumento de compra do Bitcoin, é o aumento mais favorável para você comprar ele na sua carteira. E quanto mais perto da linha roxa, ou seja, mais próximo do topo, mais mostra que talvez ali não seria o melhor momento, um momento propício para você comprar Bitcoin, porque dentro da escala logarítmica, na Power Law, nessa linha dessa regressão que a gente faz aqui com o Bitcoin, a gente consegue ver que ele está mais próximo do valor superior no valor mais alto. Isso não é tão claro quando a gente olha um gráfico normal, um gráfico algorítmico, mas quando a gente vai para o gráfico linear, fica muito mais visível e muito mais claro. Então, esse aqui é um primeiro indicador bem ali fora do padrão, que pouca gente fala, que eu gosto de usar bastante na hora de analisar para comprar um Bitcoin. Já o segundo é a relação do Bitcoin com o M2 global. Basicamente, o M2 global é uma amostra de quanto de dinheiro que existe na economia. E dentro do M2 está incluso dinheiro em espécie, dinheiro em conta corrente e depósito a prazo, que seria equivalente à tua poupança, os CDBs e aplicações desse gênero. Ou seja, o M2 é uma forma que eu tenho de medir a liquidez global, ou seja, o quanto de dinheiro está em circulação dentro da economia mundial. Quando eu comparo o M2 global junto com o preço do Bitcoin, eu consigo achar sim uma correlação entre eles. Notem que em azul a gente tem o M2 global e em preto a gente tem basicamente o preço do Bitcoin. Em
Então note que se a gente tem um aumento no M2, que é o gráfico em azul, o preço do Bitcoin aumenta também. Quando a gente chega para valores mais próximos, valores mais recentes, ali 2022 para cá, a gente vê que o M2 vem subindo. E à medida que o M2 vai subindo, o Bitcoin vai subindo também. Se a gente parar até para olhar por um período mais curto, notem que basicamente o M2 cai primeiro, o Bitcoin vai e cai depois. E aí o M2 sobe, o Bitcoin vai lá e sobe depois. Logicamente que o gráfico não tem uma correlação perfeita, até porque primeiro acontece um, depois o outro. Primeiro o M2 se mexe para depois o Bitcoin subir. Então sempre que a gente tem uma redução no M2, a gente tem ali uma redução um pouco depois no preço do Bitcoin e o contrário também. Esse é outro indicador que eu gosto bastante de utilizar para analisar Bitcoin. Então sempre que eu vejo ali que o M2 está reduzindo, eu vejo como potencial aumento de compra do Bitcoin. E sempre que eu vejo o M2 cada vez subindo mais, eu vejo que o Bitcoin tem um potencial muito grande de continuar subindo mais para frente. E aí eu não preciso ser muito inteligente para dizer que se a gente vê que historicamente a tendência do M2 é uma tendência de alta de imprimir cada vez mais dinheiro na economia. Esses são dois de alguns indicadores que eu utilizo para comprar Bitcoin. Se você quiser saber mais quais outros indicadores eu utilizo, basta vir aqui no canal e digitar Bitcoin, que basicamente eu tenho alguns vídeos falando sobre. E nesse vídeo aqui ainda vale a pena comprar Bitcoin. Eu simplesmente mostro outros indicadores que eu utilizo para comprar Bitcoin e agrego tudo. Eu agrego aqueles indicadores junto com o Power Law e a relação do M2 global com o Bitcoin. E outra atitude que eu tomo para saber se o Bitcoin está num bom momento de compra ou não é assistir às aulas do IZT, como vocês podem ver aqui, que eu tenho todas as aulas sobre Bitcoin, reserva de valor, como analisar Bitcoin, negociando na prática, como você configura a sua Cold Wallet, como você guarda suas frases de segurança. Então todo passo a passo para você entender como investir em Bitcoin da forma correta e também nos outros ativos, seja no Brasil, seja no exterior. Eu ensino na nossa escola, o IZT, e aí eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever e, claro, não ficar de fora de como você faz sua autocustódia, como você compra e protege seus Bitcoins da forma correta. Então a Power Law mostra o preço do Bitcoin de forma logarítmica ao longo do tempo e a M2 Global mostra a relação ali da liquidez de moeda no mundial junto com o preço do Bitcoin. São dois indicadores que eu utilizo para analisar Bitcoin, junto com alguns outros também que eu mostrei naquele vídeo e outros que eu só mostrei dentro do IZT. Agora eu quero saber de você. Você está comprando Bitcoin? Você já tem? Há quanto tempo você investe em Bitcoin? Bota aqui nos comentários. E claro, se você gostou do vídeo até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante para continuar produzindo mais conteúdo como esse. Se for assistir a nota da aula de hoje, que vocês tenham gostado, é só o começo. Vejo vocês no próximo vídeo.